Já coloquei o convidado aqui. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Padula, o biólogo socialista. É muito estranho te chamar, inclusive, de Luiz Fernando, né? Esquisito. Oi, Sara, boa noite. Antes de mais Boa nada, noite. agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Até eu estranho quando me chamam de Luiz, né? Então, podem me chamar de Padula mesmo, não tem problema nenhum. É isso, gente. O Padula, o biólogo socialista, é uma pessoa muito atuante politicamente e na profissão dele, né, como biólogo. Inclusive, alguém que está sempre aqui na nossa audiência. E aí, Padula, eu sei que assim, você veio para falar dos incêndios, né, para fazer a tua análise enquanto uma pessoa especialista no assunto, uma pessoa politizada, que milita nessa área, né, mas aí vendo o lenço que você está usando, a gente não pode deixar de fazer pelo menos uma menção ao genocídio palestino, né? Isso é o dia 347 do genocídio na Palestina hoje, onde mais do que nunca foi escancarado, né, os interesses do Estado farsante de Israel, e agora está avançando sobre o Líbano, né, que eles querem conquistar toda aquela área lá, que é um regime, como já foi falado aqui, um regime racista, colonialista, né, enfim, de extermínio, de limpeza étnica. Então, nossa solidariedade aqui aos nossos camaradas, irmãos e irmãs da Palestina. Isso, muito bom. Vamos lá, Padula. A gente tem falado desde o início desses incêndios, né? Na verdade, a gente tem falado há bastante tempo, quando pegava muito mal falar sobre esse assunto. E agora a gente tem essa situação constrangedora de ter novamente um movimento semelhante do Dia do Fogo e etc., em um governo progressista que a gente tanto lutou para ter aqui, que é o governo Lula, né? A gente sabe, a gente desconfia, melhor dizendo, que está por trás desses incêndios que estão acontecendo aí pelo Brasil, até por conta da simultaneidade que esses incêndios aconteceram, sobretudo na região de São Paulo. Mas o fato é que, se a gente não vivesse num sistema muito permissivo para esse tipo de agressão ao meio ambiente, isso não teria acontecido. Eu estou fazendo essa introdução só para mesmo te passar a palavra para você fazer essa análise inicial. Sara, e isso daí a gente vê que é uma coisa que acontece desde sempre, né? Então, é lamentável a gente perceber isso daí, e só agora, né, o André Trigueiro, ele fez uma fala muito importante, eu até cito ela num artigo que eu escrevi aí para o 247, né, que o título é Agrocalipse, né, ambiental, fazendo uma referência ao apocalipse ambiental, e o André Trigueiro fala isso, né, a gente só está percebendo, só está dando audiência para essa situação que ocorre há muito tempo, por conta dos narizes sensíveis, né, principalmente do Distrito Federal, dos políticos. Isso aí chegou e incomodou. Então, é uma situação que não é de hoje. O agronegócio, ele tem uma relação direta com os incêndios, isso não é o Padula que está falando, isso não é achismo nosso. Em 2019, isso aí já foi provado, né, 95%, não me falha a memória, das áreas que foram incendiadas na ocasião, no Dia do Fogo, elas tiveram relação direta com o agronegócio. E a gente fala nessa questão da pecuária, principalmente, né? Existem mapas e mais mapas aí divulgados por entidades sérias, como o MAP Biomas, que mostram exatamente a área de desmatamento que nós tivemos, ela se correlaciona com as áreas de incêndio, né, das queimadas que a gente tem hoje em dia. Então, isso é algo que ocorre justamente para consolidar esse desmatamento, né? Os incêndios é uma maneira mais fácil de você devastar de vez, você finalizar o serviço, né, que o agronegócio pretende, justamente por conta da facilidade que isso aí vai ter, né, de não deixar tantos vestígios e aproveitando, obviamente, também essa questão do tempo seco, essa seca permanente que nós estamos tendo aí, períodos de escassez cada vez maiores, que é fruto dessas mudanças climáticas. E, curiosamente, né, mudanças essas que também têm uma relação direta com o processo do avanço desse latifúndio. É importante a gente lembrar aqui, fazer uma breve retomada, né, de como que surge a questão do latifúndio no Brasil. Então, durante a década de 60, 70, a gente teve a chamada Revolução Verde, né, no final das guerras, que converteram exatamente a indústria bélica
que essa indústria do agrotóxico, que é um dos grandes amores do agronegócio hoje em dia, e essa indústria bélica ela foi, então, com o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente, com o final da Guerra do Vietnã, nós tivemos aí a conversão dessa indústria bélica, o complexo industrial, em tecnologia, né, para a agricultura. E, curiosamente, a ditadura brasileira, em 64, ela também aproveita dessa situação, com a própria fala, né, da modernização agrícola, tornar uma parte mais moderna, vamos falar assim. E teve como financiadores, obviamente, o imperialismo estadunidense, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a própria Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que financiou, né, justamente para manter o Brasil sobre seus domínios, obviamente, e principalmente tratando o Brasil como quintal, né, como bem diz a professora Larissa Bombardi, né, com o livro dela, do Agrocolonialismo Químico, e que vai fazer com que o Brasil seja esse quintal do norte global, né, para a produção dessas commodities que tem uma relação direta com esses incêndios que, até então, nós estamos visualizando isso aí acontecendo de forma vexatória para o mundo, obviamente, e nós diretamente sofrendo com tudo isso. Fernando, nesta semana, te chamei de Fernando de novo, coisa estranha, né? Padula, nessa semana o governo federal, ele se movimentou, fez uma reunião importante entre os diversos poderes, representantes do judiciário brasileiro, ministros, né, importantíssima a presença, inclusive, da ministra Anísia Trindade, porque existe um aspecto psicológico, como ela falou, né, naquele evento existe um aspecto psicológico de sensação de fim de mundo, né? Porque quando 10 crianças desmaiam por conta da fuligem que está ali no ar, a sensação que a gente tem sim de fim do mundo. E as pessoas falam muito que, por falar em sensação também, que o governo demorou para fazer essa reunião, demorou para dar uma satisfação para a população brasileira. Eu nem vou te perguntar se você acha que demorou ou não, porque eu sei que você acha que demorou. Mas eu te pergunto, esse é o tal ponto de virada que a gente deveria aproveitar para fazer uma mudança, inclusive, de perspectiva em relação à nossa economia, por exemplo? Olha, Sara, com certeza seria a oportunidade, né? A questão também a gente tem que entender, enquanto nós somos críticos, e aqui a gente não pode esquecer também a fala do presidente Lula, que falou no dia 1º de janeiro, quando ele toma posse, me cobrem. Né? Então, nós vamos cobrar, sim, presidente Lula, estamos aqui para isso também. Mas o principal a gente lembrar também é que nós tivemos um desmonte muito grande, né? Tanto no ICMBio quanto no IBAMA. Né? Então, tudo isso colabora, obviamente, para que esse processo que o Lula toma posse dessa terra arrasada também contribua. No entanto, a gente também tem que ser crítico no ponto principal, que quando a gente pega, por exemplo, o plano Safra, a destinação que ele teve, né, absurdamente gigante para o agronegócio, e ainda que tenha sido um valor recorde para a agricultura familiar, que são os verdadeiros produtores de alimento, né, apesar de ter uma menor fração da terra agricultável no país, também teve uma fração pequena, né, de destinação da verba. Então a gente poderia ser, eu sempre falo isso, que o Brasil poderia ser vanguarda na mudança, seguindo, né, exatamente a questão que a Agenda 2030 da ONU prevê, que é a mudança para a redução de um mundo mais sustentável, para que a gente tenha uma produção de alimento de verdade, que a gente acabe com a fome. E esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, principalmente, o ODS 2, fala exatamente da questão da transição agroecológica. Então, acho que esse é um ponto primordial que o Brasil deveria ter financiado e ainda pode fazer isso, né? Eu não gosto muito de ser muito otimista, eu sou bastante realista, mas é fundamental que a gente faça esse ponto de virada para evitar aquele ponto de não retorno, né, da temperatura sendo elevada, onde nós temos aí elevada aí em 1,5 graus, né? Há pesquisas que infelizmente já falam que nós já atingimos esse 1,5 graus, estaria muito maior do que 1,5 graus, a média global. Então, é um caminho sem retorno, mas eu ainda quero ser otimista, né? Então,
O Brasil poderia fazer isso e cabe ao governo Lula, obviamente, mas não só ele, porque a gente sabe como o Congresso é reacionário, é um Congresso conservador, então a gente não pode também esquecer disso, mas como que a gente pode fazer tudo isso? Primeiro, exigir, né, que o Congresso aprove políticas de responsabilidade ambiental. Uma delas é a aprovação do PRONARA, né, que é o programa, o projeto ali que você tem de redução de agrotóxicos, para fazer exatamente uma transição agroecológica. Segundo e fundamental é a reforma agrária, ou como o camarada André Constantini fala, né, revolução agrária, que a gente precisaria estar fazendo. Então, nós precisamos levar isso adiante e pautar isso daí. Só que, óbvio, que o governo pautar com um Congresso conservador da bancada ruralista que a gente tem, nós não vamos conseguir aprovar. Então, precisa uma mobilização, é preciso que as pessoas se conscientizem do que é o agronegócio, a gente precisa romper essa propaganda enganosa, né, do lobby do agronegócio, da agropecuária, falando que é pop, não é nada pop. O agronegócio ele é incêndio, o agronegócio ele é morte, o agronegócio ele é fome, não produz comida, muito pelo contrário, está vivendo de commodities. Commodities essas que devastam o ambiente, que resultam nesses incêndios, desmatamento que a gente está vendo aí, e não traz retorno financeiro para o país. Então a gente pode também e precisa bater nessa tecla. Aquele discurso de que o PIB brasileiro é grande por conta do agronegócio. É uma farsa absurda. Né? Quem elaborou isso daí foi o pessoal do CPEA aqui de Piracicaba, que fala exatamente dessa questão de agregando serviços em cima das commodities é que a gente teria esse 25% do PIB, que na verdade o agronegócio, através de suas commodities, ele gera um lucro irrisório aí de 5% do PIB. Os serviços e a indústria no Brasil geram muito mais, coisa de 80%. Então, o agronegócio não traz nenhum tipo de retorno financeiro, é isento, como bem diz o Luiz Matos, né, a Lei Candir de 97, quando a gente tem Fernando Henrique promulgando essa lei, que isenta o ICMS de pagamento de ICMS para a venda desses produtos e commodities. Nós temos o absurdo da isenção de agrotóxicos, né, e a grande maioria dos agrotóxicos, que são proibidos, inclusive, na União Europeia, né, aproximadamente 85% deles é para ser usado em commodities que não servem de comida. Nós estamos falando em soja, nós estamos falando no milho, no algodão, na cana-de-açúcar. Então, não tem nada de benéfico. E aí é o momento que a gente tem que aproveitar também para mostrar esse lado sombrio do agronegócio e a desgraça que ele traz para o Brasil. Né? Sem contar que toda a questão do desmatamento, incêndio, também está afetando povos originários, nós estamos falando de comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. Então, não tem nada de sustentável o agronegócio. Então, é o momento da gente utilizar isso, mostrar a verdadeira face do agronegócio. O Brasil pode sim, repito aqui, ser vanguarda nessa mudança que o mundo está precisando fazer. E o Brasil poderia ser o carro-chefe de tudo isso daí. Certeza, olha só. Ontem a gente recebeu o Guido Mantega e anteontem o professor Ladislau Dobor, né? O professor Ladislau, inclusive, é um entusiasta da economia solidária, que é um assunto que eu tenho pesquisado bastante, e o consenso entre economistas, que são economistas de verdade, né? Porque tem economista e tem contador de dinheiro e de tracking, né? Uma coisa que é consenso entre os economistas é que a gente está vivendo um momento de descentralizar, e esse descentralizar vale para tudo, né? Inclusive para o agro, que é uma coisa sufocante, gigantesca, e ela é extremamente opressora, inclusive para as pessoas que trabalham, né? As poucas pessoas que trabalham no agro. Mas, Padula, nosso tempo acabou, eu queria que você mostrasse o seu livro, que, assim, o livro é massa, gente, começando pelo título. Deixa eu ampliar aqui. Abra aí seu microfone. Isso, tá aqui, ó. É um livro que eu escrevi há um tempinho e, na verdade, eu compilei os artigos que eu escrevi, né, a grande maioria deles aí para o Portal 247, dividi aí por temas, né, falando um pouquinho, então tem de política, tem de geopolítica, tem de biologia, de futebol, então tem sempre uma coisinha ou outra aí que a gente procurou escrever para registrar tudo isso, né? Então, agradeço a oportunidade aí de divulgar, né, um livro, uma produção independente. Então, tem algumas cópias aqui,
E agradeço aí pela oportunidade de divulgar e, mais uma vez, pelo convite. Né? Tem muita coisa para a gente falar, mas estou à disposição quando precisar. Padula, brigadão, você vai voltar sim, que eu também sou irritante. Somos. Somos. E é muito bom. Olha, eu acho que eu já comentei com você que eu nunca curti essa pauta, eu achava meio chata essa pauta de meio ambiente. Só que até para reclamar da vida a gente tem que ter o meio ambiente, né? Então, ó, lembrança, eu sempre falo isso para anarcocapitalista. Até para fingir que você é anarcocapitalista, você precisa ter o planeta Terra, né? Mas, Padula, brigadão, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Sara. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, tchau, tchau.